Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo nosso canal Davi Pérez no YouTube, como também no grupo Intercessores no WhatsApp e no grupo Intercessores também no Facebook. Tá? Nós estamos hoje aqui para ministrarmos a lição de número 9, que tem por título O Novo Caminho. As lições que nós estamos ministrando aqui no grupo, no canal YouTube, são na verdade as lições da revista Compromisso, como eu sempre tenho falado para os irmãos, a revista Compromisso, que esse trimestre, o quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando sobre o livro de Hebreus. E hoje nós estamos na lição de número 9, que tem por título O Novo Caminho. Hebreus 10, 36 é o nosso texto base. Antes de nós lermos o texto base da nossa lição de hoje, nós vamos pedir a Deus orientação para que possamos estar ministrando de acordo com a sua vontade aos nossos irmãos, aos nossos amigos que desejam ouvir a palavra de Deus e desejam aprender um pouco mais, porque aqui não existe professor, aqui não existe ninguém mais capacitado do que ninguém. Aqui existe uma pessoa, um ser humano, que sou eu, que tem o desejo de servir a Deus da melhor forma possível e levar o maior número dos meus irmãos e amigos também ao conhecimento dessa palavra. Tá? Então nós vamos orar, pedir a Deus orientação para essa ministração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Te peço, Deus, que o Senhor abençoe o coração dos meus irmãos, dos meus amigos que estão ouvindo e vendo esse vídeo, que eles possam, Deus, ser edificados através da Tua palavra. Fala profeticamente ao nosso coração, nos ajuda, perdoa os nossos pecados. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Hebreus 10, 36 nos diz o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, o texto de Hebreus 10, 36, ele nos traz uma reflexão muito profunda quando diz que estamos necessitados de paciência, necessitamos de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, o que esse texto quer dizer? Esse texto ele nos transporta, nos leva para os demais aspectos da nossa vida. Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que a esposa, ela é uma mulher crente e ela tem um marido que não quer compromisso nenhum com o Evangelho. Esse marido ele bebe, esse marido é alcoólatra, esse marido ele é viciado, esse marido ele gosta de jogos, ele gasta a maior parte do seu dinheiro com jogos, inclusive até pode ser que tenha amantes por fora do casamento, não sei. Vamos supor que seja um quadro semelhante a esse. Então, a esposa que é crente, ela sabe de todos esses defeitos, de todas essas imperfeições que o marido tem. E se nós formos olhar pelo lado humano da situação, pelo lado humano da condição dessa suposta mulher que nós estamos falando, o correto, entre aspas, seria ela esculhambar o marido, seria ela botar ele de casa para fora, seria ela humilhá-lo, seria ela pagar com a mesma moeda, que hoje nos nossos dias é tudo. Tem um ditado aí pelo mundo afora que diz que mulher não trai, mulher se vinga. Então, se essa figura que eu estou apresentando para os irmãos, que tem essa problemática dentro da sua casa com o seu esposo, fosse seguir por esse mesmo caminho, de forma nenhuma ela estaria fazendo a vontade de Deus e vice-versa. Tá? Eu estou citando a questão da mulher, mas também se o homem fosse da mesma forma. Então, o que acontece? Quando diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, a mulher que tem um marido nessa situação que eu falei anteriormente, se ela cuidar dele, se ela mostrar o Evangelho a ele, se ela tiver paciência, o que é que o restante do texto diz? Possais alcançar a promessa. Qual é a promessa? Que o seu marido, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola destrói com as suas próprias mãos. A Bíblia também diz o seguinte, que
o marido não crente é edificado pela mulher que é crente. Então, pode ser que eu tenha citado esse exemplo, pode ser que Deus tenha tocado no meu coração, e pode ser também que você que está vendo esse vídeo nessa hora, eu não sei em qual hora você está vendo esse vídeo, mas você pode ter certeza, se você parou para ver esse vídeo, é porque Deus quis falar com você nesse sentido. Tá? Tenha paciência, leve tudo à presença de Deus, apresente a Deus as suas necessidades e tudo aquilo que você está passando, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então essa é a promessa que nós temos como cristãos, de que devemos ter paciência em qualquer situação. E Deus, fazendo na verdade a vontade de Deus, e Deus com certeza irá permitir que nós alcancemos a promessa. Nesse caso específico do texto, fala sobre Cristo. Né? Aquelas pessoas que viveram antes de Cristo esperaram o Messias, esperaram a promessa de que o Redentor de Israel viria. Tá? Então, esse texto relata isso. Porém, Deus tocou no meu coração para que eu ministrasse aos irmãos e amigos uma outra situação, em que você fizer a vontade de Deus e esperar nele aquilo que vai fazer bem a sua vida, aquilo que vai ser para a glória de Deus, com certeza vai ser realizado. Nesta lição veremos que a lei é sombra da realidade, que é Jesus. Nós falamos nas lições passadas sobre a questão do tipo e do antítipo, falamos que todas aquelas coisas que foram simbolizadas, perdão, irmãos, todas aquelas coisas que foram simbolizadas no Velho Testamento, como o tabernáculo, como o sacrifício, como Melquisedeque, e outros símbolos que foram aparecendo, outras figuras que foram aparecendo, simbolizavam quem? Jesus. Tá? Então, nesta lição veremos que a lei é sombra da realidade. Que a realidade, qual era a realidade? Qual é a realidade? Jesus. Tá? Uma sombra é tudo quanto a lei sabe a respeito dos bens futuros. Uma sombra é tudo o que a lei sabia sobre os bens futuros. No caso, quando Melquisedeque apareceu e ele foi identificado como um sacerdote que não tinha linhagem levítica, ele simbolizava Jesus Cristo, e Jesus Cristo também não teve linhagem levítica. Tá? O tabernáculo, quando ele era montado em forma de cruz, aqueles utensílios que estavam dentro do tabernáculo eram também montados em forma de cruz. Simbolizavam o quê? Jesus Cristo. Tá? O sangue que foi aspergido sobre o propiciatório da arca, né? A tampa da arca. Aquele sangue simbolizava o quê? O sangue do Filho de Deus. O cordeiro que tinha de ser imolado sem mácula, sem mancha, sem nenhum tipo de defeito, simbolizava quem? Jesus. Então essas figuras, a lei, na verdade, ela sabe a respeito dos bens futuros. Está lá no verso 1 do capítulo 10 de Hebreus. Das coisas que acontecerão no futuro. Tá? A realidade, a imagem exata foi anunciada na argumentação anterior, no verso 9 e 11 de Hebreus. A sombra não pode nunca aperfeiçoar os crentes. Aquilo que nós falamos na lição passada, existem pessoas que estão viajando para Israel, e isso eu acredito que viajar até Israel é um desejo de... Eu acredito que 99% dos cristãos têm um desejo de ir a Israel. Inclusive eu tenho muito desejo disso, só que acredito que não poderei ir, porque é uma viagem longa e não é por nem ser longa, é porque é muito custosa. Né? Dinheiro, você tem que ter muito dinheiro para ir para lá. Então eu acredito que na minha vida toda eu não vá até a Israel. Mas existem pessoas que estão indo. E ao irem em Israel, estão trazendo de lá pedras, estão trazendo de lá água, estão trazendo de lá terra, estão trazendo espinho, não sei de onde, e estão fazendo disso ídolos, que está, na verdade, prejudicando o seu andamento com relação à vida cristã. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e ponto final. Não existe outro caminho, não existe outro argumento, não existe outra indagação, não existe outra afirmação. O fim da lei é Cristo. Aquelas coisas que aconteceram em Israel estavam anunciando
que Jesus Cristo viria. Hoje, aquela região ela é uma região simbólica de tudo aquilo que aconteceu anteriormente. Não existe poder maior ali, não existe divindade maior, não existe privilégios maiores, não. A Bíblia diz que ele veio para os seus, que eram os judeus, porém os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que fomos nós, né? Nós não temos linhagem, não somos judeus, mas nós temos, na verdade, a adoção de filhos através do sangue de Cristo. E isso é muita coisa. Isso aí já é o maior presente que nós podemos ter nessa vida e na vida futura, que é sermos chamados de filhos de Deus. Tá? Então, em Hebreus 10, de 1 a 18, o autor diz assim: a grande diferença entre os repetidos sacrifícios levíticos é o sacrifício único de Jesus. A única diferença entre os repetidos sacrifícios levíticos, aquilo que era feito lá, é o sacrifício único de Jesus. Está lá no verso 12 do capítulo 10. Então, o que é que acontece? O texto está querendo dizer que não existe outro sacrifício. Não existe outro sacrifício para perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo, ele foi único. Não existe outro sacrifício que venha superar o sacrifício de Cristo e nem pode ser repetido. Foi uma única vez. Uma única vez. Tá? Inclusive, existem pessoas, e eu discordo dessa afirmação, que acreditam que a próxima vinda de Cristo, Cristo virá duas vezes. A primeira vez, ele virá para buscar a igreja, que foram os gentios, somos nós que aceitamos o sacrifício, aceitamos Jesus como Salvador, e virá a segunda vez para os judeus. Então isso é um argumento que não existe respaldo bíblico para isso. Tá? Inclusive até se você que está me vendo e ouvindo nessa hora tem alguma base bíblica para estar afirmando isso, então eu pediria a você que nos mande aí pelos comentários aí. A gente vai ter o maior prazer em estar lendo, em estar comentando junto com você, em estar também até tirando alguma dúvida, porque a Bíblia diz que aquele sacrifício de Cristo foi um único. A Bíblia diz que Cristo veio uma vez como nós estudamos na lição ontem, né? Ele veio como graça, abrindo o caminho para o céu. Tá? E dessa vez, da próxima vez que ele vier a essa terra, ele vai vir em glória, como juiz, para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Então não existe uma segunda oportunidade. Quem for arrebatado na volta de Cristo será arrebatado. Não significa dizer que as pessoas que aqui ficaram não serão salvas. Serão sim. Agora a Bíblia fala bem claro, salvas pelo fogo. Irão passar a grande tribulação, irão ser salvos, porque terão de confessar o nome de Cristo diante de uma grande tribulação. Essa segunda opção existe. Agora, de Cristo voltar à Terra para dar uma nova chance aos judeus, isso aí é totalmente antibíblico, isso não existe. Tá bom? Então, Hebreus 10, de 1 a 4, diz assim: a pergunta retórica tem a resposta positiva. Se os sacrifícios de ano em ano pudessem aperfeiçoar os crentes, não teriam deixado de ser oferecidos? Entenda uma pergunta. Se os sacrifícios de ano em ano pudessem aperfeiçoar os crentes, não teriam deixado de ser oferecidos? Sim, teriam e foram deixados. Não foram mais oferecidos. A resposta é sim. Teriam deixado de ser oferecidos, mas eles eram continuamente oferecidos. Entenda, se aquele sacrifício que era feito, onde o sumo sacerdote uma vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue sobre o propiciatório, entrava na presença de Deus como intermediário entre Deus e o homem, se aquele sacrifício fosse eficaz, ele seria feito uma única vez como o sacrifício de Cristo foi. Lembro do exemplo que eu falei ontem, na lição passada, na lição 8, a respeito do óculos. A pessoa que usa o óculos simboliza Deus, o óculos simboliza Jesus. E o alvo que você está vendo através da lente do óculos é justamente o pecador. Então, através do sacrifício de Cristo foi feito uma única vez.
Deus nos vê de uma forma diferente. Deus nos vê merecedores da sua graça e da sua misericórdia. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nenhuma criatura poderia chegar diante de Deus. Nenhuma criatura poderia chegar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é santo e ele não compactua com o pecado. Tá? E quando um sumo sacerdote morria, outro ascendia, outro viria. Né? A purificação não se operava na vida dos adoradores e persistia a consciência do pecado. Tendo sido eles purificados de uma vez para sempre, nunca mais teriam a consciência dos pecados, mas o que acontecia era uma recordação, ou lá em grego, né, anamnesis, dos pecados, a recordação, lembrariam-se dos pecados. Deus ele lembraria daqueles pecados, não existia perdão. Né? Está lá no verso 3. Impossível. Exposta a fraqueza do sistema levítico, os sacrifícios não tiveram os pecados, como diz, não tiveram os pecados, como diz o antigo hino. Olha o que esse hino diz. Sacrifícios imolados sobre o sanguíneo altar não tiveram os pecados, não podiam expiar nossas culpas, nem remorsos dissipar. No verso 4. Por quê? Porque o sangue desses animais era figura da realidade futura, Jesus. O poeta continua: temos sangue muito precioso de um divino remidor, eficaz e tão glorioso, é o grande expiador, purifica o mais ímpio pecador. Essa afirmação que o autor faz aqui é muito séria e é uma afirmação real. Agora, na mente do ser humano, o ser humano não consegue entender, por exemplo, um maníaco, como, se eu não estou enganado, no ano de 99, 2000, não lembro bem o ano. Eu não sei se os irmãos se lembram, os amigos lembram de um homem chamado, eu esqueci o nome dele, mas ele era chamado como Maníaco do Parque, em São Paulo. E aquele homem, ele abordava suas vítimas e dizia que era fotógrafo, e dizia que trabalhava para uma grande revista, e dizia que aquelas pessoas que ali estavam, que seriam convidadas por ele para tirar aquelas fotos em um parque em São Paulo, uma mata, aquelas pessoas teriam a oportunidade de trabalharem como modelos nessa revista. E aquele homem conduzia aquelas mulheres até aquele local, né, estuprava aquelas mulheres e as matava. Mortes bárbaras, grotescas. E para pessoas algumas pessoas entendem que não existe perdão. O indivíduo que fez tal brutalidade, vamos assim dizer, ele não tem como os seus pecados serem perdoados. Mas o sangue de Cristo consegue. O sangue de Cristo veio para mim e para uma pessoa que pratica aquele tipo de maldade. Então existem, inclusive, até muitos crentes que dizem assim, que não perdoaria, ou não existe perdão para aquilo, porque é uma coisa muito brutal. Eu quero dizer a você que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora, as consequências do que foi feito, aí sim isso persiste. Tá? Inclusive, ele foi morto, né? O Cabo Bruno, nos anos 80, esse homem foi condenado por vários e vários homicídios. E ficou mais de 30 anos preso. E lá dentro da cadeia conheceu uma mulher que era evangelista, casou-se com ela, tornou-se evangélico, tornou-se pastor e saiu da cadeia normalmente. E começou a dar os seus testemunhos pelo mundo afora de que realmente era uma nova criatura. E eu não vou negar aos irmãos, eu acredito que era uma nova criatura. Porque se nós formos comparar o Cabo Bruno ou o Maníaco do Parque semelhante a Paulo, eram fichinhas perto dele. E Paulo foi o maior apóstolo do Novo Testamento. Após a conversão, claro. Então existe arrependimento, existe correção. Mas aquele homem, o Cabo Bruno, numa determinada ocasião, ao chegar perto da sua casa, foi alvejado com vários tiros e mataram ele. Mas ele morreu porque não se arrependeu?
Não acredito. Ele morreu porque não estava fazendo a vontade de Deus? Não. Ele morreu porque estava enganando o povo? Não. Ele morreu por quê? Consequências de erros causados no passado. Pessoas parentes ou amigas daquelas pessoas que ele matou no passado, estavam somente aguardando ele sair da cadeia, para o executarem. Então, as consequências dos nossos erros é o que persiste. Isso não significa dizer que Jesus não perdoou os nossos pecados. Isso não significa dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para perdoar os pecados. Foi suficiente sim, e é suficiente para perdoar qualquer pecado. Porém, as consequências dos nossos erros caminham a cada dia conosco e os homens, eles não perdoam. Os homens não perdoam. Então, um recado para você que está me vendo e ouvindo nessa hora. Muito cuidado com atitudes. Muito cuidado com aquilo que você faz. Muito cuidado com aquilo que você diz. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é um plantio. Tudo que o homem plantar, isso ele colhe. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos, não sei. Mas tudo que o homem plantar, ele colhe. E se você plantou algo que não gerou tanta consequência, foi algo entre você e Deus, somente você e Deus sabe, e você se arrependeu de coração, você não atingiu ninguém com isso, ninguém foi prejudicado com o erro que você fez, porque ficou algo entre você e Deus. Meu irmão, peça perdão a Deus e continue a caminhada. Porque se por um acaso esse pequeno erro que você cometeu, pessoas vierem a saber, a sua vida acaba. Materialmente falando, acaba. Por quê? Porque o homem não perdoa. Então, confessa o teu pecado a Deus. O que você fez só prejudicou a você mesmo. Não vá cair nessa de estar confessando nada a ninguém. Confessando que eu digo o seguinte, se você entende que existe alguém preparado para ouvir aquilo que você cometeu, e aquela pessoa, você entende que é um escape para você, você não está mais aguentando. E você acha que confessando resolve, confesse. Agora, se você vê que a pessoa que você vai tentar confessar não tem estrutura para ouvir, não confesse. Peça perdão a Deus, continue sua caminhada e siga em frente. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que perdoa. E quando Ele perdoa, Ele esquece. E quando Ele esquece, ninguém mais sabe onde é que está o pecado, ninguém mais sabe cadê foi. Não, houve perdão. Então esse é um conselho que eu dou a você que está me vendo e ouvindo nessa hora. Tá? Hebreus 10, de 5 a 10. Os sacrifícios da lei foram superados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi feito na lei foi superado pelo corpo de Cristo oferecido naquela cruz, que satisfaz plenamente a vontade de Deus. Não precisa mais de sacrifício de carneiro nenhum, de bode nenhum. Tá? Entrando no mundo é referência à encarnação. O que vai vigorar é um corpo, uma realidade, a substância. O Salmo diz, ouvidos são o ponto de encontro com a vontade de Deus. Então Jesus, ele é a plena vontade de Deus para a remissão dos pecados da humanidade. Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está lá no verso 7, Hebreus 10, 7. Ele tira o primeiro pacto, no caso Jesus tira o primeiro pacto e estabelece o segundo no sangue de Jesus. Está posto o maior e melhor sacrifício a toda realidade, que é Jesus. Não existe outro sacrifício, não existe outro cordeiro, não existe nada que venha superar esse sacrifício de Cristo. Uma vez por todas, de uma vez por todas, ele foi imolado para a remissão dos pecados da humanidade. Nessa vontade de Deus, estamos sendo santificados, separados e purificados pela oferta do corpo de Cristo. A sua morte, oferta, lembram daquela palavra que eu falei para vocês no início, é a palavra grega chamada rapax, né? De uma única vez, de uma vez por todas. É total e há impossibilidade do Senhor morrer novamente. Não existe.
Sobre si levou as nossas misérias. Isaías 53, de 4 a 5. Se você ler todo o capítulo, você vai ver tamanho sacrifício e o que foi que esse sacrifício gerou por nós. De uma vez por todas. Não existe mais outro sacrifício. Não existe. Hebreus 10, de 11 a 18. Só o sacrifício de Jesus satisfaz a vontade de Deus e aperfeiçoa, torna maduro o adorador. Esse termo que o autor está usando aqui, tornar maduro, é interessantíssimo. Existem pessoas que estão há 40 anos dentro de uma igreja e, infelizmente, eles não são maduros para a palavra de Deus. E uma das coisas mais interessantes é que o aperfeiçoamento, através do sacrifício de Cristo, é justamente o amadurecimento do cristão com relação à vontade de Deus. Jesus ele veio para morrer pela humanidade. E nós temos de entender que não existe outro sacrifício, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe. O sacrifício foi feito. Jesus foi oferecido como sacrifício. Então, o amadurecimento da nossa fé, da nossa vida cristã, ela deve ser baseada em Cristo. Outro argumento, como, por exemplo, para que eu seja salvo, eu preciso guardar o sábado. Não tenho problema nenhum com relação aos adventistas. Inclusive, tenho muitas pessoas, amigas minhas, que são adventistas. Mas isso não é uma verdade. Porque se o sábado ele tem o poder, a minha escolha pelo sábado tem o poder de me levar ao céu ou não, o sacrifício de Cristo é vão. Foi feito em vão. Se eu não doar sangue, ou eu não receber um sangue doado, isso me leva a ter salvação, o sacrifício de Cristo não serviu de nada. Então é isso o que o autor da lição quer dizer. Tá? Amadurecimento. Consciência do que se está vivendo. Consciência de que Jesus ele é a perfeição. Deus, a vontade de Deus é aperfeiçoar, tornar maduro o adorador, que somos nós. Espero que tenha ficado bem claro para todos os irmãos. Feita a purificação, está lá em Hebreus 1:13, Jesus assentou-se para sempre à direita de Deus, está lá no verso 12 do capítulo 10. E o Espírito deu testemunho dessa realidade com uma eterna promessa, está lá no verso 15 e 18 do capítulo 10 de Hebreus, e Jeremias 31:34. Concluindo, onde há remissão, não há mais oferta pelo pecado. Isso é interessantíssimo. Onde há remissão, Jesus ele morreu para remir os nossos pecados. Então, onde há remissão, não existe mais nenhum tipo de oferta pelos nossos pecados. Acabou. Não existe sacrifício algum. O sacrifício de Cristo é único e suficiente para salvar o homem, para levar o homem até o céu. Remissão do grego áfesis, é deixar o escravo ir, livre. O sacrifício de Jesus liberta da busca repetitiva de sacrifícios animais, com a finalidade de obter o perdão de Deus. Então, eu achei muito legal essa afirmação, essa ideia do autor quando fala sobre remissão. Tá? Remissão é deixar o escravo ir livre. O que é que isso quer dizer? Nesse local, o indivíduo era escravo. Ele era propriedade de um senhor de um engenho, vamos dizer assim. E ao passar por aquela porta, ele é totalmente livre. Por quê? Porque o Senhor o libertou. O seu Senhor o libertou. Então todos nós éramos escravos do pecado. Mas através do sacrifício de Cristo, único e suficiente, a Bíblia diz que ele nos libertou e nos deixou livres do pecado. Não confundam a ideia de livres do pecado em informar, em afirmar que não pecamos mais. Isso não existe. Estamos livres do pecado, não temos o peso do pecado, porém somos pecadores e precisamos todos os dias estar confessando a Jesus os nossos pecados,
pedindo perdão, porque ele é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi o sacrifício dele. Então, vamos parar com essa ideia de dizer que não pecamos. Continuamos pecando, com uma diferença. A Bíblia diz que temos um advogado diante de Deus, que constantemente roga por cada um de nós. Essa é a diferença. Mas nós pecamos da mesma forma, somos pecadores do mesmo jeito. Tá? A sombra, desfeita, sem aparência, cópia e repetição. O perdão é completo e incondicional. A dívida está paga, o acesso a Deus está aberto. A sombra não tinha como fazer isso. A sombra é aquelas coisas que eram feitas, eram os sacrifícios, eram os rituais que eram feitos no passado. Então todo ano tinha de ser feito novamente um sacrifício novo. Mas quando Jesus veio, de uma vez por todas, ele foi sacrificado. E aquele sacrifício é suficiente para salvar qualquer pecador, para perdoar qualquer pecado. Tá? O adorador não precisa de sacerdotes mediadores para sacrificar animais, nem obrigar Jesus a comparecer a uma missa. Lembram do que a gente falou com relação à missa? Que a missa é uma repetição de um sacrifício que Cristo já fez lá no passado, para ser submetido a novo sacrifício. Está lá em Hebreus 9, 24 a 28, Hebreus 8, 1. Tá? Hebreus 10, 19 a 39. O autor encerra aqui o ensino doutrinário. Nesse texto de Hebreus 10, de 19 a 39, o autor do livro dos Hebreus ele encerra aqui o ensino doutrinário. O que significa, o que foi, né, o sacrifício de Cristo, o que foi as ofertas do passado. Ele encerra aqui. Ele fala sobre doutrinas. Ele fala o que aconteceu e o que Cristo representou na totalidade. Da verso 18. E inicia a parte final, exortativa, isto é, que exorta. A palavra paráclesis, do grego, acumula os significados de exortar, admoestar, consolar e encorajar. O que é que o autor está querendo falar aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que a parte de ensino, ele mostrou até o capítulo 10. Do 10, 19 a 39. Ele mostrou o que foi, como era feito, o que Jesus veio fazer, o que Jesus fez. Ponto final. Ele mostrou, ele ensinou. Agora vem a parte do paráclesis, que é exortação. Admoestar, encorajar o camarada. Tá? Então, Hebreus 10, 19 a 25 diz assim, as exortações agora vão se suceder. E os argumentos na base da fé, da esperança e do amor, no verso 22 a 24, serão estímulos a caminhar na direção da maturidade cristã. Lembram da maturidade cristã lá? Todos somos chamados à experiência, que resulta do sacrifício de Jesus, nosso sacerdote. E pelo seu sangue temos direito a entrar até a presença de Deus, está lá no verso 19. Eis as instruções para... Olha que interessante. Cheguemos-nos, está lá no verso 22. Retenhamos, está no verso 23. Consideremos uns aos outros, está no verso 24. Não abandonemos a comunhão, está lá no verso 25. Admoestando-nos todos os dias, está no verso 25b do capítulo 10. É a resposta da corrida em direção à maturidade cristã, está lá no verso 22 a 24. Precisamos, assim, manter a relação com Deus, com as pessoas e com a igreja. Então, o autor, a partir desse ponto aqui, ele está querendo dizer o seguinte. Não adianta somente você professar e dizer que aceitou Jesus como Salvador, que recebeu o sacrifício dele como único e suficiente para salvar você. Não adianta se você não tiver relação com Deus, com as pessoas e com a igreja. Então, nós vamos ver mais à frente o que aqui nos fala. Cheguemos à presença de Deus, está lá no verso 22 e 23. É imposto ao crente, mas não de qualquer maneira. Devemos chegar à presença de Deus, e isso é imposto ao crente, é uma obrigação do crente, mas não de qualquer maneira. Sabe por que isso? Lembram que lá no passado, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha reverência. Ele estava entrando ali
antes de entrar, ele fazia sacrifícios por ele mesmo, porque ele tinha de entrar limpo, ele não podia entrar impuro, e se ele chegasse a entrar impuro, ele poderia ser fulminado ali dentro. Aí eu pergunto a você, o Deus do passado ele mudou? É diferente do Deus que nós servimos hoje? Não. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus lá do tempo dos sacerdotes. A diferença é o que nós falamos, é Jesus, é a graça, é a misericórdia. Sabe por quê? Porque se nós formos analisar por esse lado, existem muitos crentes que estão indo aos templos, e nos templos eles namoram, e nos templos eles cobiçam, e nos templos eles mascam chiclete, e nos templos eles comem pipoca, e nos templos eles vão para namorar. Se não fosse, meu amigo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você que pratica tal ação só entraria ali uma única vez e não sairia para contar a história. Porque o mesmo Deus que estava no passado, junto dos sacerdotes, pedindo toda aquela reverência, é o mesmo Deus que hoje pede a mesma reverência quando o homem entrar dentro da sua casa. Isso é muito sério. Deve ser com verdadeiro coração, com sinceridade, sem máscara. O coração do crente deve ser guardado de tudo quanto não é genuíno. O que é genuíno? Original, autêntico, verdadeiro. Nós não estamos dentro de um templo fazendo parte de uma igreja para estarmos trazendo sal grosso para dentro da nossa casa. Nós não estamos dentro de um templo participando de uma igreja para trazer uma rosa ungida. Meu irmão, Jesus é suficiente. Não precisa dessas besteiras. Não precisa desses rituais. Existem pessoas que chamam mandingas evangélicas. Não precisa disso. Jesus é suficiente. Com inteira certeza de fé, profunda convicção, está lá em Romanos 4, de 20 a 21. Temos de ter profunda convicção do que é e do que representa Jesus Cristo. O coração purificado da má consciência, coração que resulta da vida regenerada em Cristo. Uma vida regenerada em Cristo, ela pode até se lembrar do que fez, mas ela se lembra com profunda tristeza. Ela lembra ao ponto de se dilacerar interiormente, porque ela reconhece que errou. Ela não tem prazer naquilo que ela fez. Pelo contrário, ela tem repúdio. Mas ela lembra, porque ela tem uma memória. Mas aquilo não vai trazer nenhum tipo de malefício para ele mais. Vai servir como um exemplo, para ele nunca mais voltar a fazer. Com o corpo lavado com água limpa. A água simboliza a renovação pelo Espírito, está lá em Tito 3,4. Aí veja bem, retenhamos aquilo que nós falamos no início. A confissão está lá no verso 23. Nada deve abalar a nossa fé. Quando uma pessoa perde a esperança, está no processo de perder a fé. A luta é grande, mas não é inglória. 10:23. Nada deve abalar a nossa fé. Nada. Um dia eu achei muito interessante que a minha filha chegou para mim e disse: pai, eu sou um homem de muita fé. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhava para ela e dizia: minha filha, Deus proverá. E milagrosamente, Deus se apresentou e a situação foi consertada. Então nada deve abalar nossa fé. Doença, problema, finança, família. Isso nós vamos ter constantemente. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter problemas. Mas jamais abalar nossa fé. Nós devemos olhar para o alvo que é Cristo. Sempre. Sempre. Consideremos, está lá no verso 24, crentes sensíveis em sua percepção, cuidadosos com os outros na congregação, a que pertence
e na igreja de Cristo em todos os lugares, está lá em Efésios 2:10. Isso é muito interessante. Considerar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. É o que a Bíblia diz. Não é porque eu gravo esses vídeos que eu ministro essas lições ou respondo alguma pergunta que eu sou melhor do que você. De forma nenhuma. Pode ser até que tenham pessoas que estejam me ouvindo nessa hora que sejam infinitamente superiores a mim e eu não chego nem perto. Mas a Bíblia diz que nós devemos considerar uns aos outros. O teu irmão está lá, meu irmão, precisando de comida. Mas você não pode dar ele uma feira, mas dá 1 quilo de arroz. Dá um pão. Você não pode dar R$100, dá R$1, meu irmão. Dá 2. Você tem uma condição melhor, chama esse irmão para almoçar com você, fazer um lanche. Se tem uma condição melhor, arruma um dinheiro para esse irmão fazer uma feira, pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz. Meu irmão, consideremos uns aos outros. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos é o seguinte, a gente tem situações que a gente passa na vida que a gente diz assim, rapaz, se alguém me ajudasse, seria tão bom. E muitas vezes nós temos a condição de ajudar. Nós temos condição, meu irmão, de tirar um camarada do inferno por causa de uma palavra. E muitas vezes não vamos lá. E muitas vezes não vamos buscar. E muitas vezes não vamos atrás. Por que isso acontece? Alguma coisa está errada. Não abandonando. Está lá no verso 25. Participando cada vez mais intensamente da vida da igreja e da vida da igreja e da vida na igreja. A vida da igreja, coletivo, e a vida na igreja, sua vida como igreja. A ênfase é a reunião, não a congregação local. A ênfase é a reunião, é a comunhão, não é o prédio, não. O crente não deve deixar de congregar em algum lugar, seja em sua congregação ou em outra. Se está distante, deve procurar reunir-se com os irmãos locais. Ao sair de férias, não deve desobrigar-se da reunião. John Wesley diz, a Bíblia não conhece coisa alguma sobre religião solitária. Não existe religião solitária. Não existe um crente camuflado. Não existe um crente 007. Que ninguém sabe que ele é um agente secreto. Ninguém sabe que ele é um crente. Não existe. Você tem que ter comunhão com sua igreja. Você tem que ter comunhão com pessoas. Você tem que ter comunhão primeiramente com Deus. Tá? Hebreus 10, de 26 a 36. Não há sacrifícios para aquele que quer continuar em pecado. Se você ou eu quisermos continuar em pecado, não existe sacrifício para perdoar pecado. Porque o princípio do perdão de pecados é o arrependimento. Não existe perdão de pecados sem arrependimento. O cidadão pode dizer que Jesus morreu por ele, pode dizer que Jesus verteu seu sangue, pode dizer que Jesus morreu numa cruz, pode dizer o que ele quiser, mas se ele não aceitar aquele sacrifício e não entender que aquele sacrifício foi para remir os seus pecados e ele se arrepender do que fez e não praticar mais, não existe perdão. Não existe. Está lá no verso 26. Ele pisa o Filho de Deus. Lá no verso 29. O autor não se inclui nesse pecado, nem aos irmãos, no verso 39, mas pessoas dentro da igreja que insistem em continuar pecando. Pecar é uma coisa. E insistir em pecar é outra. Exemplo. O camarada tem uma vida desordeira lá fora. Adultério, prostituição, vício. E pode pensar o que você quiser pensar aí. Mas ele se arrependeu, entregou sua vida a Jesus. Então é inadmissível ele continuar com as mesmas práticas do passado. É inadmissível. Porque se ele aceitou Jesus, se ele se arrependeu dos seus pecados, ele pode até lembrar do que ele fez. Mas ele não volta a fazer mais. Por quê? Porque ele vai entender que aquilo é pecado, aquilo é uma aberração diante de Deus. Então ele não vai fazer mais. Então é inadmissível o crente continuar pecando, insistir no pecado. É adultério, continua adulterando. E dentro da igreja. É prostituição, continua se prostituindo dentro da igreja. Isso é inadmissível, isso não existe. Se fez, hoje não faça mais. Para nós termos uma ideia do que a gente está falando aqui, nós temos de entender que
A mulher adúltera foi pega no próprio ato adulterando e na lei mandava Moisés que as mulheres fossem apedrejadas. Levaram a mulher até Jesus. Jesus disse: quem são os teus acusadores? Eu não tenho. Saíram um por um. Quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus equiparou o pecado deles com o pecado que ela estava fazendo. Rapaz, é o seguinte, vocês não são bonzinhos não. Vocês também têm pecados. Da mesma forma que ela pecou, vocês também pecam. Então aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E foram saindo dos mais velhos aos seus mais jovens, ficou só Jesus e a mulher. Ele perguntou: cadê os teus acusadores? E ela disse: eu não tenho. Ele disse: nem eu te condeno. Quando ele disse assim, nem eu te condeno, ele quis dizer o seguinte: só eu. Você viu que todos saíram porque tinham pecado? Só eu tenho a condição de condenar você. Porque eu não tenho pecado. Foi isso que Jesus quis dizer. Nem eu também te condeno. Ele quis dizer assim: o perfeito não te condena. Aquele que não tem pecado também não te condena. Mas existe uma condição: vá e não peques mais. Não cometa o mesmo erro mais. Não caia no mesmo laço mais. Ele quis dizer isso. É isso que o autor está querendo dizer assim, aqui. O pecado aqui tem origem no desprezo pela comunhão, no verso 25. E expandindo-se em 3 grandes males. Olha os 3 grandes males. Pisar o Filho de Deus. É o primeiro. Catapátel. Dando-lhe tratamento desprezível. Eu não acredito nisso. Eu não preciso do sacrifício de Jesus. Existem pessoas que dizem isso constantemente. Na minha família e na sua família, pode ser que existam pessoas que estejam pensando dessa forma. Para que ser crente? Para que aceitar Jesus? Eu não preciso. Estão pisando o Filho de Deus. Tendo um tratamento com o Filho de Deus desprezível. Está lá em Mateus 5,13. O ponto 2. Tive por profano o sangue do pacto. Do grego, koinos. Comum. Tornar comum o que é sagrado. Como Esaú, lá em Gênesis 25, 34, 39. O sangue de Jesus não é comum como o dos animais, mas é santo. Então, quando você despreza Cristo, e quando você tem por profano aquilo que é santo, que é o sangue dele, você não está andando de acordo com o que Deus quer. Ultrajar o Espírito da graça, do grego enúbrizo. Insultar com arrogância. São exemplos de pessoas que vão cair nas mãos do Deus vivo, sinônimo de perdição. São pessoas que zombam, que ultrajam o Espírito Santo, o Espírito da graça. Zombam. Essas pessoas, como o próprio autor diz, vão cair nas mãos do Deus vivo. Infelizmente. E é uma coisa horrível. Cair muitas vezes na mão de um homem aqui na terra que tem dinheiro é horrível. Cair nas mãos de um homem justiceiro aqui na terra é horrível. Cair nas mãos de um bandido aqui na terra é horrível. Mas todos somos mortais. Agora, cair nas mãos de um Deus vivo, de um Deus eterno, de um Deus justo, de um Deus que não dá satisfação a ninguém, não é bom. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. A palavra de Deus já diz isso. Hebreus 10, de 32 a 35. Alguns irmãos permaneceram firmes em meio a grandes tribulações e demonstraram amor e misericórdia. Sensíveis e solidários sofreram com alegria. Sofrimento com alegria. Na esperança que o nosso Redentor vive. Embora haja estudiosos que discordem e o próprio autor não dê indicações, esse período pode ser identificado com a perseguição de Nero. Lembram, na antiguidade, Nero perseguiu os cristãos. Não lanceis fora. A experiência da tribulação não deve ser jogada fora como um irado. Vai que coisa ruim. Mas avaliada e considerada porque tem recompensa. O período que a igreja mais cresceu foi quando a igreja foi perseguida. Eu gostaria de dizer a vocês, e vocês podem nem concordar comigo, e tem todo o direito, mas a perseguição ela é benéfica para a igreja. Quando a igreja ela se sente perseguida, a igreja busca mais. Quando a igreja se sente perseguida, a igreja louva mais. Quando a igreja se sente perseguida, a igreja busca mais a Deus. Tira uma conclusão comigo. Se tudo estiver bem na sua vida, financeiramente, sua saúde está em dia,
as contas estão pagas, tem comida na sua casa, você tem um bom carro, uma boa casa, você não tem problema algum. Pode analisar isso que eu vou lhe dizer agora. Dificilmente você busca a Deus. Dificilmente você louva a Deus. Dificilmente você se ajoelha num canto de parede para invocar o nome de Deus. Mas, meu irmão, quando a coisa aperta, quando a comida falta, quando o emprego sai, aí o crente começa a lembrar de Deus. Aí o crente começa a dizer, meu Deus, me ajude. Então, a perseguição, a tribulação, ela é benéfica para a vida cristã. Por quê? Por que Deus permite o sofrimento? A gente poderia perguntar. Por que Deus permite o sofrimento? Para que o homem não venha se esquecer dele. Ponto final. Deus permite o sofrimento para que o ser humano não venha se esquecer dele. Deus permite a tribulação na vida do crente para quê? Para que o crente não venha a sair da presença dele. É isso que o texto quer dizer. Hebreus 10, de 37 a 39. Hebreus 10, de 37 a 39. Estes versículos introduzem o capítulo da fé. Isaías 26, 20, Abacuque 2, 4b. Homens e mulheres na história do povo de Deus, fiéis, aquelas nuvens de testemunha que nós falamos, que nos rodeia, está lá em Hebreus 12, 1, é a figura maior, é Jesus. O modelo de todos os fiéis, o que enfrentou a maior das provas. Estranho, nós também estamos incluídos nessa multidão. Está lá em Hebreus 11, 40. Então, o que é que acontece? Nós somos também atribulados. E também somos uma grande nuvem de testemunhas. O caminho pela obra de Jesus dá ousadia, do grego parrésia, abertura e confiança ao crente do novo pacto. O crente do novo pacto, aquele que acredita que Jesus é o caminho, verdade e vida. Crente do velho pacto significava a morte. Efésios 3, de 8 a 12. Esse lugar ao qual temos acesso é a presença de Deus. No tabernáculo era o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava. Jesus ele inaugurou. Consagrou um caminho até a presença de Deus. No verso 20. Por sua morte no Calvário. Que caminho é esse? Primeiro, caminho que nos inaugurou. Verso 20. Não com o sangue de animais. O novo pacto é em meu sangue. No caso, Jesus falando, né? Em meu sangue. De Jesus. Porque é o sangue que faz expiação. O 2. Um novo caminho. Do grego, prosfatos. Refere-se ao animal que acabou de morrer. Novo. É um sacrifício recente e distinto dos sacrifícios de animais. O novo significa algo que nunca aconteceu. Sacrifício totalmente diferente dos sacrifícios normais ou eventuais. Antes não havia esse caminho. Por isso é novo, único e recém-inaugurado. Antigamente não existia um novo caminho. Jesus ele veio inaugurar esse novo caminho que leva o homem até Deus. Só Jesus pode nos garantir acesso a Deus, o Pai. Calbert afirma que a diferença entre reformada e Igreja Católica é uma simples conjunção e. Enquanto a Igreja Reformada crê na salvação em Jesus, a Igreja Católica crê na salvação em Jesus e Maria. Se a Igreja Católica cresce na salvação em Jesus, estava correta. Mas a Igreja Católica ela crê na salvação em Jesus e Maria. Essa conjunção "e" é o que está complicando na vida deles. 3. Vivo. É oposto ao caminho novo, porque aponta para a ressurreição, enquanto o primeiro aponta para a morte. O primeiro pacto apontava a morte. Não tinha perdão de pecados. O segundo pacto aponta para a vida. Né? Em Pátimos, na ilha de Patmos, Jesus fala sobre esses dois estágios. Está lá em Apocalipse 1:18. 4. Através do véu,
o véu separava o caminho para Deus. O véu do templo, né? Existia um véu que dividia do lugar santo e do santo dos santos. Antes de Cristo, não está descoberto. No tabernáculo, diz o Espírito, no Calvário, ao brado do Filho de Deus, está lá em João 19:30, o véu que separava já não separa mais. Está lá em Mateus 27:51, Marcos 15:38 e Lucas 23:45. Este véu rasgado simboliza o corpo de Jesus lacerado em sua morte. Então, aquele véu, quando foi rasgado, até o véu simbolizava que existia uma divisão entre o homem e Deus. Quando aquele véu foi rasgado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Simboliza que o caminho, o acesso até Deus foi aberto. Foi inaugurado através de Jesus Cristo. Então, meus prezados irmãos e amigos, essa foi a nossa 9ª lição, né, do livro de Hebreus, capítulo 10. Nós iremos estar postando nesses dias a lição 10, que vai ser ministrada lá na Igreja Batista Jardim Paulistana, agora, domingo, dia 11, se eu não estou enganado. Né, domingo agora é 11, deixa eu só confirmar aqui. Domingo, dia 11, tá? Vai ser ministrada a lição 10. E antes do domingo eu vou estar postando aqui no canal do YouTube a lição de número 10, para que os irmãos que estejam a ouvirem, a estudarem essa lição, possam estudar junto com a gente aí, tirar alguma dúvida e até mesmo passar algum comentário para a gente aí, que isso é muito importante. Tá? Então eu gostaria de pedir uma coisa a vocês. Tá? O grupo Intercessores, nós temos ele tanto no Facebook como também no WhatsApp. Nós estamos confeccionando as camisas do grupo. Tá? Cada camisa vai custar R$35. O que é que acontece? Esses vídeos eles são vistos, acredito que em todo o território nacional. Tá? Não só aqui onde eu resido, na Paraíba, mas muitas pessoas têm visto esses vídeos e têm mandado seus comentários e têm dito que estão sendo edificados. Então nós temos as camisas do grupo Intercessores. Tá? Eu mandei confeccionar algumas e acredito que semana que vem eu já vou estar com essas camisas em mãos. E se você desejar ter uma camisa do grupo Intercessores, você vai entrar em contato comigo através dos comentários no YouTube, através dos comentários no WhatsApp e através dos comentários no Facebook. Tá? Pode entrar lá, manda um comentário dizendo: eu quero a camisa do grupo Intercessores. Ela vai custar R$35. O que é preciso? Você depositar, eu vou verbalizar a conta, é agência 0041, tá? A conta poupança é 435914, dígito 9, operação 013, Caixa Econômica Federal, Davi Pérez. Então, nessa conta, se você quiser a camisa, você vai depositar o valor de R$35 nessa conta e vai mandar a numeração da camisa. Se é M, se é P, se é G, GG, 5, 4, enfim. Existem camisas que é por número, existe camisa que é por tamanho, por letra. Então você vai dizer o seu nome e vai informar: fiz o depósito na conta poupança que o irmão informou, de R$35. Eu vou pegar esse valor, estarei enviando a sua camisa, tá? Eu não sei o envio, talvez se for um local muito longe, nós não tenhamos como enviar essa camisa devido às custas do correio. Mas se for um local muito longe, eu irei essa semana no correio me informar. Antes de você depositar, você diz lá: eu moro em tal canto e desejo a camisa. Então eu vou no correio, procuro saber e lá no comentário eu informo: para enviar a camisa para você vai ser o valor da camisa, da confecção da camisa, que é X, os R$35, mais a postagem, que é de tanto. Eu não sei quanto é, porque eu nunca fiz isso, mas eu irei procurar. Então nos ajude, porque você adquirindo essa camisa vai nos dar condição de permanecermos com o nosso canal, de permanecermos com as nossas atividades e de permanecermos louvando e engrandecendo o nome de Deus pelas redes sociais. Tá? Outra coisa, o seu apoio, a sua visualização no grupo, no canal é muito importante. Muito importante. Sempre que você entrar aqui e ver um vídeo da gente, clica lá em gostei, clica lá em curtir, que isso ajuda bastante. Tá bom? Então essa foi a nossa 9ª lição.
Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.